Olá amigos, sejam bem-vindos ao Gigante Militar. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito sério e que pode afetar o Brasil e toda a América Latina. Vocês sabiam que a Guiana está sofrendo uma pressão enorme vinda da Venezuela por causa de uma disputa territorial que dura mais de um século e que o presidente venezuelano, o Nicolás Maduro, está ameaçando invadir o território guianense, até mesmo atacar o Brasil se ele intervir. Pois é, isso é muito grave, eu vou te explicar para vocês como isso tudo começou e o que está em jogo nessa crise. Bom, mas antes eu quero te pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem seu like, pois isso ajuda muito o canal a crescer e a levar informações de qualidade para vocês. Se vocês quiserem apoiar o canal ainda mais, vocês podem se tornar membros e ter acesso a conteúdos exclusivos e benefícios especiais. Então não percam mais tempo e se inscrevam já. Se você considerou ajudar o canal, muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família. Agora vamos ao que interessa. A disputa entre a Venezuela e a Guiana é sobre uma região chamada Guiana Essequiba, que fica entre os rios Essequibo e Orinoco. Na região tem cerca de 160 mil quilômetros quadrados, que equivale a quase 2 vezes o estado do Rio de Janeiro. Além disso, essa região é rica em recursos naturais como petróleo, gás, ouro, diamante, bauxita e madeira. Recentemente foram descobertas mais de 10 novas minas de ouro no local. A origem do conflito foi remota do período colonial, quando a Espanha, a França, a Holanda e a Inglaterra disputavam o domínio da região. Quando em 1814 a Holanda cedeu sua parte da Guiana à Inglaterra, que passou a controlar toda a área até o rio Essequibo. A Venezuela, que se tornou independente da Espanha lá em 1819, reivindicou a posse da região do rio Orinoco, alegando que era herdeira dos direitos espanhóis. Em 1897, os dois países concordaram se submeter a questão a um tribunal arbitral, formado por juristas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Rússia e da Itália. Em 1899, o tribunal emitiu um laudo que definiu a fronteira entre a Venezuela e a Guiana Britânica, dando maior parte à Guiana Essequiba. A Venezuela aceitou o laudo na época, mas em 1962, quando a Guiana Britânica estava se preparando para se tornar independente, a Venezuela denunciou o laudo como nulo e inválido, alegando que houve fraude e colúnio entre os árbitros da Inglaterra. Desde então, a Venezuela passou a reivindicar a soberania sobre a Guiana Essequiba, que foi incorporada à Guiana independente em 1966. Os dois países tentaram resolver um impasse por meio de negociações diplomáticas, mas sem sucesso. Em 66, a Venezuela ocupou a ilha de Ananoco, no rio Essequibo, e em 1970 os dois países assinaram o Acordo de Genebra, que previa a busca de uma solução pacífica e satisfatória para ambas as partes, com a mediação da ONU. No entanto, o Acordo de Genebra não impediu que a Venezuela continuasse a exercer pressão sobre a Guiana, especialmente depois da descoberta de grandes reservas de petróleo na costa da Guiana Essequiba. Em 2015, a Venezuela passou a rejeitar as concessões de exploração feitas pela Guiana a empresas estrangeiras, como a ExxonMobil e a enviar navios militares e aviões para a região, gerando tensão e incidentes. Em 2018, a Guiana decidiu levar o caso à Corte Internacional de Justiça, o CJ, o principal órgão judicial da ONU, para que o tribunal confiasse a validade no laudo de 1899 e a soberania da Guiana sobre a Guiana Essequiba. A Venezuela, por sua vez, se recusou a participar do processo, alegando que a CJ não tem jurisdição sobre o assunto e que o único caminho é o diálogo bilateral. Em dezembro de 2020, o CJ declarou competente para julgar o caso, mas a Venezuela rejeitou a decisão novamente e afirmou que não reconhecerá qualquer sentença da corte. Em janeiro de 2021, a Venezuela anunciou a criação de um novo território, chamado Território para o Desenvolvimento da Faixa Atlântica, que abrange toda a Guiana Essequiba e parte das águas territoriais da Guiana. A Guiana protestou contra essa medida e acusou a Venezuela de violar a sua soberania e integridade territorial. Em setembro de 21, a situação se agravou ainda mais quando a Venezuela enviou tropas tanques para a fronteira da Guiana, sob pretexto de combater grupos armados irregulares. A Guiana denunciou essa movimentação como uma ameaça de invasão e pediu apoio da comunidade internacional. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou que estava disposto a defender a sua reivindicação histórica sobre a Essequiba e que não aceitaria nenhuma ingerência externa. Diante desse cenário, a Guiana buscou a ajuda do Brasil em 2023, que é o principal parceiro na região que tem uma longa fronteira com a Venezuela e a Guiana.
A Guiana solicitou ao presidente Lula que usasse sua influência para mediar a crise e evitar um conflito armado em 2023, pois as coisas voltaram a se agravar e teve tropas sim na fronteira da Guiana neste ano. Lula tem boas relações com Maduro e se mostrou disposto a colaborar, mas também pediu cautela e respeito ao direito internacional, mas depois disso não respondeu mais nada, ou seja, o presidente Lula não tomou nenhuma ação até o momento, o que pode ser prejudicial. E tudo isso se dá a companheirismo de Lula com Maduro. Lula é um aliado de Maduro na região. E isso pode sim se tornar um problema, pois a Venezuela se sentiu encorajada a voltar a atacar a Guiana após a eleição de Lula, ou seja, eles têm confiança que o presidente Lula não faz tomar uma posição contra eles, mas Maduro já fez duras ameaças ao Brasil durante o governo Jair Bolsonaro, o que poderia fazer Maduro atacar o Brasil sem medo, já que ele não tá nem aí se os Estados Unidos vai intervir ou não no conflito armado. Isso é muito perigoso para toda a América Latina. O Brasil também não tomou nenhuma posição ou ação concreta sobre o conflito. O governo brasileiro tem mantido uma postura de neutralidade e de não intervenção nos assuntos internos da Venezuela. Apesar das críticas de setores de oposição e da sociedade civil, o Brasil também tem evitado se envolver em questões territoriais na América do Sul, respeitando tratados e acordos existentes. O problema é que Maduro não está respeitando nenhum tratado e acordo existente e tem fé que Lula vai ter a mesma posição que ele defendeu na Ucrânia. No entanto, o Brasil não pode ignorar o risco de uma escala de violência em suas vizinhanças, que pode ter consequências graves para a segurança e estabilidade regional. O Brasil tem um papel importante na intervenção e na cooperação sul-americana, que deve usar seu próprio prestígio e sua diplomacia para promover diálogos e a solução pacífica de conflitos. O Brasil também tem o dever de proteger seus interesses nacionais e os direitos militares de refugiados venezuelanos que vivem em seu território. Por isso o Brasil precisa estar atento e preparado a qualquer eventualidade. Se o Brasil decidir ajudar a Guiana, ele pode se tornar um alvo de ameaça de Maduro, que já demonstrou hostilidades e agressividade contra o Brasil em outras ocasiões. Em 2019, Maduro acusou o Brasil de participar de um suposto plano dos Estados Unidos para derrubá-lo do poder e disse que estava pronto para enfrentar o Brasil em uma guerra. Em 2020, Maduro chamou o Brasil de ameaça à paz mundial e disse que o Brasil era um país fracassado, ou seja, Maduro não poupa nem xingamentos ao maior país da América do Sul. Claro que a Venezuela não teria chances contra o Brasil em um confronto militar, pois o Brasil é um exército muito mais numeroso, equipado e treinado do que a Venezuela. Além disso, o Brasil conta com o apoio de vários países da região e do mundo que reconheceram a legitimidade da Guiana e condenam as ações da Venezuela. Um desses países é o Chile, que já deixou bem claro que as ações de Maduro devem ter consequências. Mas isso não significa que uma guerra seria fácil ou indolor. Uma guerra teria mortes, destruição e sofrimento e instabilidade para toda a América Latina, e ninguém estaria ganhando com isso. Por isso, o melhor caminho é a paz e do diálogo. O Brasil deve usar a sua voz e sua força para defender a soberania e a integridade da Guiana, mas também buscar uma solução negociada e justa para a disputa entre os dois países. O Brasil deve apoiar o esforço da ONU e do CIJ para resolver, na minha opinião, é claro. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com a Venezuela? Vocês acham que eles podem atacar a gente? Você acha que o Brasil está em risco? Bom, comenta tudo aqui embaixo. Eu acho que a Venezuela tem coragem de atacar o Brasil sim. Mas e você? Comenta aí. Já se inscreve no canal, deixa seu like para não perder nenhum vídeo. Peço desculpa para vocês pelos cachorros no fundo. Eu sei que talvez apareça algum. Lembrando que eu faço tudo para não aparecer. Bom, galera, se inscreve no canal, deixa seu like. Conto com vocês. Muito obrigado desde já. Vejo todos na próxima e um grande abraço.